Meu nome é Fabiano Baldasso, eu sou jornalista esportivo, sou graduado pela Unicinos e trabalho com futebol e com jornalismo esportivo há 19 anos, desde 1996, vou completar 19 anos no começo do próximo ano. Eu acho que aumentaram e estão mais expostos por conta da diferença da cobertura da mídia em relação aos jogos de futebol. Hoje nós temos o benefício, o privilégio de, numa partida de futebol, conseguir observar cada detalhe no que nele acontece. Se a gente recebe, por exemplo, dos árbitros a reclamação de que são 20 câmeras para descobrir um erro dele, nós temos essa possibilidade também em relação ao que acontece na arquibancada. E aí que entra o processo de observação daquilo que a gente hoje vê tão latente, que são as manifestações de racismo e outras até nas arquibancadas. O mais importante de estabelecer é o seguinte: nós durante muito tempo, e até pouco tempo atrás, achávamos que o futebol era um mundo paralelo, em que algumas coisas podem acontecer que no nosso mundo normal da realidade não podem. O futebol até então era um mundo onde pode se chamar o negro de macaco, onde pode se chamar o juiz de qualquer coisa, onde pode se ofender a menina que está entrando com o namorado, onde poderia, porque o futebol se permitia esse tipo de situação por conta do lúdico que nele sempre esteve presente, de ser um espaço para que tanto do gari ao juiz de direito, todos possam expressar as suas emoções diante da paixão do futebol. E nós percebemos que não é assim. Hoje, nós damos mais atenção a tudo que envolve, especialmente o racismo dentro do futebol. Eu digo, ele existe, ele sempre existiu, e hoje, eu não sei se ele está maior, mas ele está bem mais exposto do que estava antigamente e anteriormente. O papel da imprensa é o mesmo de toda e qualquer instituição em relação a um problema como esse. Nós temos a obrigação de colocar o racismo como um problema existente na nossa sociedade e quem é jornalista esportivo, como é o meu caso, existente dentro do estádio de futebol. E quando a gente coloca a dificuldade em relação a isso, nós temos que fazer uma divisão no que é do âmbito desportivo e o que é do âmbito civil. Alguém que comete um racismo dentro do estádio de futebol, ele está infringindo leis desportivas, mas especialmente as nossas leis da Constituição no que diz respeito especialmente ao crime, que é o racismo. Então a gente pede e clama por punições no âmbito desportivo e em todos os âmbitos da justiça comum também. No caso do Grêmio, que foi o caso mais específico e mais tratado nos últimos tempos, o que aconteceu ali? Uma câmera focou uma menina cometendo um ato de racismo, que então seria um caso isolado e de punição para a menina. Mas também nesse mesmo jogo foi verificado que era uma ação de um grupo. E quando há ação de um grupo, a gente tem que dar uma atenção maior no que diz respeito à punição a estes e também ao envolvimento do clube no processo. Por isso que eu pedi a punição do Grêmio, porque o Grêmio historicamente foi conivente com esse tipo de situação. O Grêmio era um clube que admitia e achava bonito, através de alguns dirigentes, chamar um negro de macaco imundo, como acontecia até pouco tempo atrás. Alguns até estabeleciam argumentações absolutamente ridículas e ofensivas sobre o início do termo macaco imundo para a torcida do Internacional, quando todos nós sempre soubemos, quem conhece a história do futebol, que esse termo para a torcida do Inter surgiu por conta do racismo lá atrás, na década de 30, 40, quando a torcida do Internacional era composta basicamente por pessoas populares, por muitos negros, enquanto a torcida do Grêmio não aceitava negros em qualquer âmbito do clube. Então sim, sempre foi racismo, o Grêmio sempre foi conivente com esse tipo de cântico e ele foi determinante também pela vida pregressa do Grêmio, para que, de forma reincidente, o Grêmio fosse julgado por conta de racismo. Já existia no Grêmio, existia na arquibancada e existiu mais uma vez. As instituições foram muito bem nesse processo, especialmente a imprensa, e tu me pergunta sobre a ação da imprensa, e eu digo, a imprensa cobrou punição. E a imprensa, em alguns casos, cobrou punição ao Grêmio também. E é assim que deve ser, e deve ser com qualquer clube de futebol. Nós não podemos mais fechar os olhos para esse tipo de situação. Nós não podemos achar que no estádio de futebol isso é permitido, porque não é. Qualquer tipo de ofensa dentro do estádio de futebol é o mesmo tipo de ofensa que se comete na rua. Se eu, na caixa de um supermercado, ofender um negro com termos pejorativos, eu vou preso, porque é crime inafiançável. E o mesmo tem que acontecer dentro do estádio de futebol. Nós não podemos, já que a gente está falando do Rio Grande do Sul, achar que aqui é o único lugar do mundo em que chamar um negro de macaco não é racismo.
Por incrível que pareça, até muito pouco tempo atrás isso não era discutido. E isso é gravíssimo. Nós estamos discutindo isso de maneira mais veemente agora, e aí eu coloco a culpa da imprensa, das instituições, dos clubes e dos próprios torcedores em relação a isso. Não é admissível que só agora a gente tenha se preocupado com esse tipo de situação, mas antes tarde do que nunca. Nós estamos nos preocupando, nos caiu a ficha em relação a esse problema social importante que acontece dentro dos estádios de futebol, e é importante que todos nós discutamos a todos os momentos nisso. Nós da imprensa, que órgãos como os de vocês apareçam para levantar todos os assuntos e nos deixar sempre atentos a tudo que acontece nesse sentido e que não termine mais essa discussão, até que isso acabe, até que não exista mais, porque enquanto existir um negro sendo ofendido dentro ou fora do estádio de futebol, esse tem que ser assunto. Nós tivemos, há não muito tempo, um estádio de futebol inteiro, numa Libertadores da América, eu estou falando inteiro, porque os que não fizeram isso eram uma exceção mínima, um estádio inteiro chamando Tinga, jogador do Cruzeiro, de macaco, imitando macaco. Quer dizer, a gente está falando de uma comunidade inteira. Daqui a pouco, eu não quero generalizar em relação aos peruanos daquele jogo do Real Garcilasso contra o Cruzeiro, mas daqui a pouco nós estamos falando de um problema local bem mais grave. Que esse tipo de situação, que não foi punida na época, porque a Conmebol é uma entidade frouxa, que esse tipo de situação alerte sempre para que a gente observe não só o que aconteceu no estádio, mas o que acontece em torno dele e fora dele também. Eu acho que é importante que as pessoas se conscientizem do seguinte: nesse processo que eu falei muito, especialmente nas redes sociais, e pedi punição, eu ouvia coisas do tipo: ah, mas eu sou gordo, e me chamam de gordo e eu não fico brabo por isso. Ah, mas eu sou narigudo, então se me chamar de narigudo eu posso mover uma ação judicial. Eu acho que a gente tem que ter consciência sempre da contextualização histórica. Quando nós falamos da ofensa a um negro, nós estamos falando de um povo que foi discriminado e escravizado durante séculos. E esta carga histórica, ela tem que estar presente em qualquer análise. Então, quando se faz uma análise neste momento do que ainda restou desse processo cruel, que é o processo do racismo e da discriminação racial, nós temos que colocar um negro no patamar diferente. Tanto que, dentre tantos os preconceitos que existem, o único criminalizado de verdade é o racismo, e que bom que é assim, e tem que ser assim. Porque de todos os preconceitos, o mais grave e o que merece a nossa maior atenção, especialmente por viver num país de população negra absolutamente importante e relevante, é o racismo. O racismo tem que ser tratado de forma diferente do que todo e qualquer preconceito. Vamos pensar na homofobia lá adiante, vamos criminalizar e vamos dar mais atenção a isso. Porque também não pode, também é feio, também é ruim e também deve ser crime. Mas neste momento, de forma mais significativa, o racismo tem que ser discutido em especial.